é com imensa satisfação que aqui ao nosso lado está Saulo Gomes e depois vocês vão ter mais uma surpresinha em relação ao que aconteceu na primeira entrevista que o Saulo fez com o Chico. Olha que momento rico que nós vamos passar nesses próximos minutos. Saulo, tudo bem? Tudo bem, Nelson. Um abraço a você, um abraço ao telespectador. Desculpem pela afonia. Estamos aqui para falar um pouco das muitas e muitas emoções que vivemos quando conseguimos, depois de alguns anos de expectativa, chegar à casa de Chico Xavier, exatamente no dia 2 de maio de 1968, em Uberaba, e nas dependências da Comunhão Espírita Cristã, realizar com Chico aquela que foi a primeira entrevista livre, espontânea absolutamente, que Chico concedeu a um repórter, sem a presença de nenhum dirigente da Federação Espírita, porque essa observação, algumas poucas presenças de Chico em programas específicos no Rio, Goiânia e Belo Horizonte, anos antes de 1968, elas aconteciam esporadicamente em programas da Federação Espírita Brasileira, com assistência, vamos dizer, e fiscalização ou censura dos seus diretores. Pela primeira vez, em 2 de maio de 68, o Chico estava em seu local de trabalho, na Comunhão Espírita Cristã, diante de um repórter investigativo, um repórter que tinha interesse em saber quem era Chico Xavier, o repórter que havia realizado já algumas grandes reportagens policiais, denunciando grandes problemas graves e políticos, ou seja, um repórter aventureiro como eu, que havia, e no bom sentido da palavra o aventureiro, que havia produzido grandes reportagens investigativas. Então, muita gente, Nelson, achou intrigante aquilo, porque o repórter policial, o repórter investigativo, Saulo Gomes, está entrevistando Chico Xavier, porque eu queria saber verdadeiramente quem era Chico Xavier, para dizer aos espíritas, mas principalmente aos não espíritas. Porque anos antes, através das próprias palavras da Vinácia, ele me confidenciou sobre o seu trabalho, realizado com Jean Manzon em 1944, na revista O Cruzeiro, intitulado Parnaso de Além-Túmulo. Reportagem esta, dramática, triste, decepcionante, em que Chico foi aviltado e desrespeitado. E, por isso, durante 24 anos, ficou ausente do chamado grande público. Em 1968, então, aí está em linhas gerais. Será que aquilo que me disse da Vinácia é verdade? Onde ele acertou? Até onde ele errou? O seu arrependimento valia e por quê? Só Chico Xavier podia me contar. Equipe externa da televisão Tupi, Canal 4 de São Paulo, transmitindo diretamente da sede da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, Minas Gerais. Quando ao final de mais uma respeitável e respeitada sessão, os presentes, diretores e assistentes de distantes pontos de Uberaba, assistem contritos, assistem em tom de rigoroso respeito, em absoluto silêncio, a mensagem que está sendo psicografada pelo médium Chico Xavier. Devemos uma vez mais assinalar que a pretensão única da realização desta reportagem, depois de alguns meses de expectativa e entendimento, graças inclusive à colaboração dos diretores do Sanatório Américo Bairral, alguns intimamente ligados à figura de Chico Xavier, como dizemos, a pretensão exclusiva da sua televisão Tupi é levar uma mensagem de figura tão comentada, tão discutida e de tanto respeito. Mestre Chico Xavier, nós variamos muito no estilo das perguntas, porque sabemos que é necessário e oportuno levar ao grande público uma autêntica lição, principalmente de humanidade. Daí então a pergunta que se faz agora: como é que o mundo espiritual encara a situação dos avarentos na Terra? Os avarentos, realmente, vamos dizer, os sovinas, realmente sovinas, são espíritos doentes. Nosso Emmanuel costuma dizer,
A criatura que amontoa e amontoa e amontoa os recursos materiais sem nenhum proveito no trabalho, na educação, na beneficência, no socorro em favor dos seus semelhantes, ela está desequilibrada. Essa pessoa que assim procede está doente. E de certo que na próxima reencarnação enfrentará os resultados desse desvio da realidade, porque os espíritos amigos consideram o dinheiro como sendo o sangue da sociedade. Quando nós paralisamos a corrente, a circulação monetária absolutamente em proveito do nosso egoísmo, quando colocamos o dinheiro a um canto, simplesmente sem programa, só para que o dinheiro funcione em proveito dos nossos caprichos, nós estamos operando no organismo social aquilo que nós chamamos de trombose na circulação do sangue. Impedimos a circulação e vamos pagar as consequências do nosso ato impensado. Agora, não podemos de maneira nenhuma, dizem os nossos amigos espirituais, condenar o dinheiro, de modo algum desfigurar a missão do dinheiro a pretexto de que os nossos irmãos abastados estejam em condições de felicidade maiores do que as nossas. Nós devemos compreender os nossos irmãos que desfrutam a riqueza material como administradores dos bens de Deus. E tantos deles, mas tantos deles se fazem nossos benfeitores, criando trabalho, estimulando a caridade, auxiliando a educação, fundando escolas, protegendo crianças desamparadas, salvando enfermos, desprotegidos, de modo que nós precisamos valorizar os nossos companheiros que são portadores da fortuna material, cooperando com eles para que eles possam administrar bem esses recursos, porque eles são profundamente dignos diante do Senhor, como também aqueles companheiros pobres que são mais pobres, vamos dizer assim, porque nós todos somos ricos diante de Deus. Deus nos fez a todos ricos de saúde, ricos de força, de esperança, de fé. E a palavra pobre, ela é um tanto imprópria em nossa conversação. Mas aqueles irmãos nossos que estão em penúria material, mas que são humildes diante de Deus, porque não nos adianta a penúria material quando nós estamos num estado de inconformação, de absoluta rebeldia diante de Deus. Então, os mais ricos e os menos ricos são irmãos diante do Senhor e nós devemos valorizar os portadores do dinheiro. Que a primeira entrevista que ele fez com Chico foi em 1968. E a primeira entrevista que Chico concedeu a um repórter, da maneira que depois se desdobrou essa confiança de Chico em Saulo, depois se desdobrou para o próprio Pinga Fogo em 1971. E nessa primeira reportagem, nessa primeira entrevista, deste grande repórter, um dos maiores repórteres investigativos que a televisão teve, que foi o Saulo, nós, com a devida anuência do Saulo, também tomamos uma investigação, né? E essa investigação, com a ajuda do próprio Saulo, nós fomos encontrar uma pessoa que estava, olha bem, estava exatamente assistindo aquela reportagem primeira que o Saulo fez com Chico, na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, em 1968. E nós vamos trazer para vocês uma testemunha viva que estava naquele momento que o Saulo fez aquela entrevista com Chico. Esse momento para nós é rico para todos nós, porque está aqui ao nosso lado
uma pessoa que tinha 15 anos de idade, e que hoje está aqui para confirmar com todas as letras e falar da sua percepção naquele momento importantíssimo da vida de todos nós, que foi essa primeira entrevista do Saulo com o Chico Xavier. Ele gosta que eu chame de Bittencourt. Depois ele fala para nós o nome completo, mas o Bittencourt, a testemunha viva da primeira entrevista do Saulo com o Chico, aqui está. Bittencourt, tudo bem? Fique à vontade. Tudo bom, graças a Deus. Sou originário de Uberaba e desde jovenzinho eu participava das reuniões públicas que Chico Xavier desenvolvia com vários companheiros nos láureos tempos de sua psicografia tão pujante. Naquela época eu sinto muita recordação, com muita lembrança do meu coração, de poder ter presenciado com alegria, com entusiasmo até, da doutrina espírita estar indo diretamente ao coração de todos os brasileiros e notadamente pelo homem chamado amor, nosso querido Chico Xavier. Recordo com muita saudade deste tempo e quero ainda afirmar que o trabalho sério e honrado do nosso irmão senhor Saulo Gomes ficou gravado nos anais, inclusive, vamos assim dizer, da espiritualidade maior. O trabalho dele foi realmente muito importante para todos nós. Ô Bittencourt, você sendo esta testemunha de um fato, deste fato que para nós, em relação ao movimento espírita no Brasil, ele é histórico. Ele é histórico. E você estava lá. Alguma percepção maior, algum relato que você possa nos contar daquele momento em que Chico iria se tornar, dali a 3 anos, uma celebridade nacional em função do próprio programa que o Saulo o colocou, e ali começou, naquela entrevista. Então, naquela noite, naquele dia, naquele momento, qual a sua percepção? Um momento bastante importante, porque naquele momento a doutrina espírita ficou mais conhecida dos brasileiros. E a doutrina espírita, às vezes, é muito confundida com fenômenos espirituais somente. Mas a doutrina espírita é realmente uma doutrina que traz para a humanidade uma nova era. É a doutrina do 3º milênio, do 4º milênio e para a eternidade. Sem dúvida. E você, o Chico, ele nos parecia, diz o Saulo em alguns momentos, o Chico era uma pessoa mais aberta, gostava de brincar. Naquele momento da reportagem que o Saulo estava fazendo com ele, o Chico estava inibido ou o Chico estava solto? O Chico sempre foi uma pessoa normal, não mitificando ele, mas o espírito com o nível evolutivo dele, ele tinha condições de se expressar da melhor maneira possível. Ele falava com o coração para os corações. Ô Bittencourt, e um repórter entrevistando o Chico, 1968. Saulo, repórter investigativo. Sinceramente, o que você estava pensando naquele momento? Esse camarada aí, o que ele quer com o Chico? Você entendeu? O que você estava pensando? Eu era um adolescente, saindo da adolescência, não tinha muita ideia disso, Mas eu sentia que realmente a espiritualidade estava utilizando o instrumento chamado Saulo Gomes para a divulgação real do que representa a doutrina espírita no planeta Terra. Muito bom mesmo, porque dos desdobramentos todos a gente viu exatamente isto, Bittencourt, nós agradecemos muito a sua presença e agora eu vou passar o microfone ao Saulo para que o Saulo também possa, lembrando os seus momentos extraordinários de repórter, Saulo, com uma testemunha sua aqui ao lado, você fazer uma entrevista rápida com o Bittencourt. Nelson, como tudo aconteceu nessas horas? Eu chegava com a Edna, aqui ao local desse extraordinário acontecimento, para a abertura oficial do primeiro Fore Blue, aqui de Blumenau, quando este moço Bittencourt me aborda na entrada do teatro,
se apresenta e diz: você talvez não esteja lembrando de mim. Eu era um menino de 15 anos de idade e estava na comunhão espírita cristã e assisti a sua primeira entrevista. Tudo bem. Aí eu perguntei: como é seu nome? Bittencourt. Eu começo então pedindo que ele diga que o nome dele, Bittencourt, não é um sobrenome. E o porquê deste nome. Esse moço nasceu em Monte Carmelo, é isso? Região de Uberaba. Eu sou de lar espírita, fui criado dentro da doutrina espírita e fui aluno da Escola de Evangelização. Na época a gente chamava de aula de moral cristã. Participei da Juventude Espírita em Uberaba, quando fui para Uberaba. Já participei de outras cidades onde eu morei, no interior de São Paulo. Tive a oportunidade de rever o Sr. Saulo em 1975, em Mirassol, no IELUS. Ele nos narrou um fato muito interessante. Pode narrar o fato? Pode. Estavam lá os diretores da casa, o Adelino da Silveira e o Oswaldo Cordeiro, e o Sr. Saulo lá no final do centro, que tinha uma secretaria, e ele nos narrou um fato que Chico Xavier, certa feita, estava viajando por aquela região de Catanduva. Ele ia receber lá um título de cidadão honorário da cidade, e chegando lá, pararam num restaurante na beira de estrada e apareceu muitas pessoas das cidades vizinhas, e um determinado irmão, companheiro, foi apresentando aquelas pessoas para o Chico Xavier. Então, o primeiro que apareceu, ele disse: esse é o prefeito, fulano de tal, da cidade tal. Esse é o presidente da Câmara de Vereadores da cidade tal. Esse senhor é o juiz, o representante da cidade tal. Esse é o promotor. E foi citando mais de 10 pessoas para Chico Xavier. Chico Xavier o chamou para um lado, no restaurante, e disse para ele: está vendo aquela estradinha ali de terra ao lado da via principal? Sim, está vendo? Aquele caminhão passou. Aquela poeira, vocês viram? Pois é, aquela poeira sou eu. Demonstrando não a importância do título da pessoa, mas sim a importância da tarefa que cada um de nós deve desenvolver na Terra, sendo úteis, amorosos e compreensivos uns com os outros. E ainda, Bittencourt, Nelson, lembro um outro episódio neste mesmo restaurante, quando nós passávamos com Chico Xavier, ali paramos, a caminho de Catanduva, onde Chico, exatamente naquele ano de 1974, foi receber o título de cidadão cataduvense. Quando nós terminamos esse episódio, uma outra pessoa, um radialista famoso, foi apresentado por mim ao Chico, porque era o desejo dele de ser apresentado ao Chico. E, envolvido por aquela emoção, este colega radialista também se apresentou ao Chico, enumerando vários títulos do qual ele era portador. Depois que ele parou um segundo para pensar, depois de dizer muitas vezes: eu sou, eu sou, eu sou, Chico pura e simplesmente disse: que Deus te abençoe, meu filho. Eu não sou nada, eu sou a poeira que vocês levantam por aí. Então, exatamente esse é o episódio. E o Bittencourt tem exatamente este nome porque o seu pai foi buscar num personagem de Chico Xavier, em Parnaso de Além Túmulo, o seu nome. E a partir daí ele vai conversar com você. Como é que foi? O papai, na década de 40, ele era um jovem, gostava muito de ler, ele havia abraçado a doutrina espírita. E o primeiro livro que ele leu do Chico Xavier foi a primeira obra, Parnaso de Além Túmulo. Existe naquele livro um personagem que foi, inclusive, na época do Império, um grande político, um grande amigo de Dom Pedro II, que se chamava Francisco Leite de Bittencourt Sampaio. Mas lá no livro Parnaso só está o nome dele, que ele era poeta, como Bittencourt Sampaio. O papai achou muito bonito aquele nome e depois, quando ele se casou e quando eu reencarnei, ele resolveu colocar o nome Bittencourt Rezende de Nápoles, que é o meu nome de batismo. Ele não sabia que Bittencourt representava o nome de uma família que veio da França. Isto
ao seu telespectador, Nelson, é o que nós podemos oferecer como apenas um item dos muitos e muitos que vivi com Chico Xavier e que irei contar, não somente na nossa palestra aqui no ForeBlue, como tenho feito em outros pontos do país e continuarei também na série de reportagens da sua visão espírita. Saulo, muito obrigado, viu? Você veio dar uma contribuição. Assim, a gente não diz que cai do céu, porque coincidência não existe, né? E o Chico sempre está te acompanhando, né? Obrigado a você, ao Chico, tudo bem, viu? O Chico está nos orquestrando. Chico, eu tenho certeza que está aqui em Blumenau, neste momento, orientando os trabalhos deste primeiro ForeBlue. Eu sou um privilegiado, como cidadão, como repórter, que teve esse privilégio de trazer toda essa série de reportagens com o Chico Xavier, de poder participar deste primeiro ForeBlue, com novidades desta hora, que eu sempre costumo dizer, viu, Nelson? São coisas do Chico. Trazer a minha presença e ao seu público de visão espírita, um moço que aos 15 anos de idade assistiu como testemunho ocular da história, que era o slogan do Repórter Esso, a minha primeira entrevista nas dependências da Comunhão Espírita Cristã, que aqui deixou seu depoimento, que é o Bittencourt. Obrigado a vocês. Obrigado aos organizadores do ForeBlue. Obrigado, Chico Xavier.